O vídeo certo para você que quer saber as histórias dos personagens e dos álbuns de Tyler, The Creator. Opa galera, pra quem não me conhece, eu sou a Ana, Aninha, Nana, Kakara, o que vocês preferirem me chamar, porque o meu nome é Ana Clara. Se você tá meio perdido e na verdade você quer saber a história de Tyler, The Creator, eu te indico o meu vídeo anterior, que eu falo um pouquinho sobre a sua história, a sua evolução e etc. E aqui a gente vai focar mais sobre os seus álbuns e personagens. Na verdade, o vídeo é especialmente pra isso. Pra gente começar a contar sobre a história dos álbuns de Tyler, a gente vai falar primeiro sobre os personagens mais importantes para o conto da sua primeira trilogia, os seus 3 primeiros álbuns, que se chama a trilogia de Wolf. Protagonista, né? O personagem principal. Só. O Tronquete é como se fosse a consciência de Tyler que o faz cometer crimes. Ele aparece como uma entidade deus para Tyler, que convive somente fazendo cometer assassinato, canibalismo. Então, meio que sim, o Tronquete é considerado um dos motivos por Tyler cometer todas as suas atrocidades na trilogia de Wolf. Ace é o ego de Tyler. Ele é a manifestação dos pensamentos e dos sentimentos de Tyler. Ele age independentemente dos seus desejos e meio que também é um dos motivos de Tyler cometer tantos crimes e fantasias tão frequentemente. O Dr. Tse é apresentado primeiramente como um psicólogo de Tyler, mas depois de um tempo a gente se aprofunda na história e a gente descobre uma coisinha sobre ele que eu não posso falar agora. O primeiro álbum de Tyler, lançado em 2009, julgado e criticado pelos poucos que o conheceram na época. Tyler é mandado para o consultório de Dr. Tse pelo seu mau comportamento, e o doutor se apresenta, porém Tyler não responde. Então Tse apenas fala que, se ele não dizer nada, as sessões vão ser ainda mais demoradas do que deveriam. Assim Tyler começa a se desabafar e falar sobre si. Ele fala principalmente sobre o seu pai, que se ao menos tivesse o e-mail dele, ele mandaria o quanto o odeia. Tse pergunta o que ele falaria para o seu pai se realmente tivesse o seu e-mail. E a música Seven começa. Em Old Toddlers, Fritz e Blow, ele continua falando sobre a sua vida como rapper e entre todas as músicas, especialmente sobre mulheres, sobre coisas e como ele gosta de fazer coisas com brancas e depois matá-las na mesma noite. Em Pigs Fly, ele desabafa novamente sobre o seu pai ausente, e Powered, ele fala sobre como ele quer viver, aproveitar a vida, e que pessoas que vivem normais são meio que estúpidas e que deveriam aproveitar a vida como se todo dia pudesse ser seu último dia de vida, como ele. Meio que em todo o álbum ele fala mais sobre mulheres e essas coisas na sessão. E em Sarah a gente tem uma história um pouquinho mais aprofundada realmente. Sarah era uma garota que ele convidou para o baile, mas ela o recusou. E é aí que mostra um ato junto a Ace, a sua consciência maligna, onde Tyler começa a imaginar sequestrando, em seguida matando ela e cometer canibalismo e depois suicídio antes da polícia o prender. Em Tina, ele diz sobre não gostar muito de as festas que ele vai, mas ele gosta de sair com os amigos. Com isso, o tio se percebe que, na verdade, Tyler, ele fica com os amigos porque ele não quer ficar sozinho, entendeu? E aí ele percebe que, na verdade, Tyler não é a pessoa má que ele tanto acha. E ele repete a mesma coisa, que Tyler meio que não é ruim, ele é uma pessoa muito boa. Ele só é muito influenciável. E, Tyler meio que se liberta do Ace, percebendo que, na verdade, não é necessário ir abandonando a sua dupla de pensamentos. Goblin, o primeiro álbum lançado por uma gravadora e o segundo álbum criado por Tyler, lançado em 2011 e uma das continuações da sessão com o Dr. Tse.
Mas uma sessão normal, onde Dr. TC tenta estabilizar Tyler dos seus pensamentos malignos e totalmente criminosos, que acabam voltando mesmo que Tyler não queira que voltasse. Por um motivo que podemos achar aceitável, a solidão de Tyler que cada vez fica mais evidente. Enquanto os dois voltam à escola, TC percebe que é o único que está andando ao lado de Tyler. Percebendo a sua solidão, enquanto as sessões continuam, o comportamento de Tyler continua a piorar e piorar e piorar, e voltarem ainda a serem mais perturbadores do que já eram antes, e se começa até a pensar em desistir de Tyler, mas ele decide continuar tentando ajudar mesmo assim. Em uma das sessões de Tyler, ele confessa que uma voz chamada Tronquete está começando a surgir em seus pensamentos e voltando a ser perturbadores e tal. E enquanto ele fala sobre Tronquete e seus mandados totalmente bizarros, Dr. Sil interrompe muito assustado e muda de assunto na mesma hora. Tyler mais uma vez está falando sobre as suas paixões e fantasias, mas Tronquete continua a importuná-lo, até que Tyler, de saco cheio, ele interrompe a conversa contra o Cat e assassina os seus amigos Jasper e Taco, mesmo que ele nem queira fazer isso de verdade. Dr. T organiza uma intervisão para Tyler com seus amigos e acaba comentando com Tyler sobre Jasper e Taco, mas Tyler, com esse assunto totalmente aleatório, ele começa a ter uma crise bizarra de novo e mata todos os seus amigos ali presentes. E em seguida, ele se ajoelha nos corpos, pedindo perdão, sem entender o que está acontecendo com ele, se sentindo bizarro, estranho e tal, e o porquê que ele faz isso e aquilo. Mas Jesse começa a confortá-lo, dizendo que ele ainda está ali para ele, mesmo depois de tudo que ele fez. Mesmo por ele estar sendo assim. Na sessão final, Dr. TC pede as suas últimas palavras, mas Tyler continua em sua crise bizarra. E Dr. TC continua falando que tá tudo bem, que ele tá ali para ajudá-lo. Porém, Tyler parece que ele não ouve o TC, entendeu? Ele não consegue se controlar. E o TC, desesperado, ele chama os seguranças que o detêm, mesmo com Tyler sendo puxado pelos seguranças da sala aos gritos, principalmente gritando que ninguém se importa com ele. E aí temos uma revelação em Golden. Em Golden, a música que finaliza o álbum com o TC revelando a Tyler que na verdade o TC não existe, ele nunca existiu. Na realidade ele é só uma consciência, assim como o Tronquete, porém uma parte que lhe ajuda. E que na verdade quem tá se ajudando é o próprio Tyler, entendeu? Ele tá se ajudando sozinho. Com essa descoberta, Tyler meio que acorda e esse mundo junto com o TC desaparece. Parece que nunca existiu. Ao chegarem no acampamento, o TC instrui um colega participante, o Sam, para apresentá-lo o acampamento para Wolf e tal. E enquanto Sam fala sobre seu bando The Dead Sams, os dois avistam Salem, a namorada de Sam. Wolf pergunta quem é a mulher enquanto eles estão ali caminhando e tal, e Sam apenas responde que é a namorada dele e que não é pra Wolf se meter no caminho deles. Como uma forma de ameaça, podemos dizer assim. Porém, em 14-8, não é 14. Em 48, Sam ele tem que sair do acampamento para ir fazer uma entrega de drogas em outro lugar. E enquanto Sam tá lá, Salem e Wolf começam a se encontrar e conversar e tal, e aí eles começam a fazer coisas juntos e depois começam a namorar. E Sil, Sam vira corninho, bem corno. Mas meio que essa traição não consegue se esconder por tanto tempo quanto eles esperavam. Em Beamer, ao voltar da transportação de drogas,
Sam é avisado por alguém do acampamento que Salem o traiu enquanto estava fora e que agora estava junto ao Wolf em um encontro à beira do lago. E claramente com isso Sam fica muito puto, porque ele é possessivo e ciumento, e mostramos isso em I Fucking Hate You. Enquanto Sam vai à procura deles, ele expressa o seu amor e ódio nessa música por Salem. E no final da música meio que rola uma pequena conversa entre Wolf e Salem, onde Wolf o pergunta por que Sam é tão possessivo e estúpido do jeito que ele é. E Salem responde que na verdade Sam é só um nerd assustado. E em Pigs revela o assustador passado de Sam. Sam era um garoto que sofria muito bullying. E com o seu ódio guardado, um dia ele meio que fez um plano assim e decidiu matar todos os seus colegas. E acabou criando um massacre na sua escola, matando todos que o bulinavam. E depois o seu padrasto, que o abusava, e depois a garota que o rejeitou. No caminho de Sam, em Rush, ele mata o seu colega Wilson Church como um aviso para o Wolf. Wolf ouve o tiro e começa a correr pela floresta junto a Salem. Porém, nessa correria, os dois se perdem um do outro e de novo na correria, eles se encontram de novo. E aí começa a música Tree Home. Em Tree Home, eles falam mais sobre fugir dali juntos, que eles podem conviver e se amarrar pra sempre e tal, se eles fugirem pra longe dali. E eu acho essa música muito engraçada, um pouquinho, sabe? Porque meio que eles estão à beira da morte, tem um bicho procurando eles pra matar eles, na verdade não eles, né? Só o Wolf. E aí, eles se encontram e aí começa a dançar, sabe? É uma música bem dançante, é um... E, pro momento, é muito engraçado de se imaginar. E que parece aqueles filmes, entendeu? Onde eles meio que se encontram e começam a dançar e girar e tal. É isso que eu imagino ouvindo essa música e sabendo da história. O que é muito estranho. É muito estranho. Eles estão ali esquecendo de Sam, que poderia estar vivo no momento. Mas não está, porque... eu não sei exatamente quem matou ele, porque eu não encontrei isso e eu não lembro de ter visto isso em nenhum lugar. Então, eu teorizo que foi alguém do próprio bando de Sam que o matou. Ponto. Depois dessa adrenalina toda, essa correria e tal, o Wolf volta pro seu quarto de acampamento e ele começa a fazer coisas sozinho para se acalmar do seu estresse antes de encontrarem ele na música Tamale. Tamale, Tamale, Tamale! Ele, no mesmo momento, é levado pro Dr. C em seu escritório e o Wolf começa a desabafar sobre o que aconteceu e também, principalmente, sobre a morte da sua avó. E no final do álbum, Tessil pergunta o que o Wolf faria se encontrasse o Sam. O Wolf apenas responde que, se encontrasse Sam, ele com certeza o mataria. Até porque ele nem sabe que Sam tá morto. Goblin. Esse nome foi escolhido para o seu álbum Goblin exatamente pela criatura Goblin ser uma criatura travessa que frequentemente é maligna, trazendo meio que uma inspiração para a criação de Trollcat. Em Bastard, parece que Ace não tá tão presente, né? Mas na verdade, Ace tá muito presente ali, tanto na consciência de Tyler, tanto no próprio Tyler, né? Que meio que nas músicas, o Tyler se refere como Ace. Dr. T, na verdade, não é um psicólogo, e sim um monitor no acampamento Camflackgannon. Sim, o mesmo acampamento que acontece no Wolf. Ele também é canonicamente um homem invisível, e também, se ele fosse um psicólogo, Tyler já estaria preso desde a primeira sessão, porque... por curiosidade, psicólogos são obrigados a denunciar assassinato, ameaças e estupro, essas coisas criminosas. Esse era o nome artístico original de Tyler, The Creator.
usado em seus primeiros projetos lançados no MySpace, como Stereotype e Orgasm. O próprio Tyler, The Creator, afirma que Haley era o sobrenome que ele queria ter, já que Okoná é o sobrenome do seu pai, que é alguém que é muito odiado por Tyler.